Senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Então, eu apresento a vocês nesta aula mais um poeta parnasiano brasileiro. Ele se chama Olavo Bilac. Nós vamos ler daqui a pouco este poema dele, que é um soneto, como vocês podem ver, chamado Língua Portuguesa. Algumas observações a respeito de Olavo Bilac. Foi um jornalista famoso no Brasil do final do século XIX e participou ativamente da luta de alguns ideais nos quais ele acreditava. E um deles foi, por exemplo, a instituição do ensino primário, seria talvez aquilo que corresponde ao que hoje nós chamamos de ensino fundamental, né? Para as crianças brasileiras, defendeu a instituição também do ensino de educação física, foi um defensor do serviço militar obrigatório, então uma figura muito envolvida com certas questões de cunho político, de cunho social, e por isso provavelmente foi ele o escolhido para a elaboração do hino à bandeira nacional. Não sei se vocês conhecem o hino à bandeira, mas foi escrito por Olavo Bilac. Cuidado, não é o hino nacional, não, é o hino à bandeira nacional. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar isso pela internet, vão encontrar o hino à bandeira escrito por Olavo Bilac, que continua sendo o hino à bandeira, inclusive até hoje. É... Olavo Bilac é um poeta que escreveu alguns textos que seguem aqueles padrões sobre os quais nós conversamos do parnasianismo, mas que em vários outros textos seus não segue aqueles padrões. Então, ele é conhecido por ser um poeta de inspirações românticas, escreveu muitos textos de caráter lírico, erótico, textos dotados dessa temática do sensualismo, do amor carnal, material do homem pela mulher. Então, não é um autor como Alberto de Oliveira, que seguiu rigidamente a todos aqueles padrões da literatura parnasiana. Olavo Bilac é um autor que é considerado parnasiano, mas que escreveu textos que não necessariamente atendem a todos os requisitos do parnasianismo, certo? Esse texto língua portuguesa dele é um poema, um soneto, como eu já falei para vocês, em que ele presta uma homenagem à língua portuguesa, ao idioma nativo dele, de tantos outros artistas brasileiros que fizeram parte, fazem parte da história da literatura brasileira, ou da literatura de língua portuguesa como um todo, ok? Eu chamo a atenção de vocês para o fato de ser um soneto, novamente, ou seja, um poema constituído de 2 quartetos iniciais mais 2 tercetos finais. Percebam que as partes finais de cada verso rimam umas com as outras. Por exemplo, na primeira estrofe, bela rima com vela e sepultura rima com impura. São as últimas palavras de cada um dos versos da primeira estrofe. Esse padrão vai se repetir ao longo da segunda estrofe, e na terceira e na quarta haverá um outro padrão, mas haverá um padrão. Se vocês tiverem a curiosidade de fazer a metrificação, a escansão dos versos deste poema para descobrir quantas sílabas poéticas há em cada um, descobrirão que há 10 sílabas poéticas. Esses versos são versos decassílabos, eram chamados também durante o classicismo de versos heróicos. Então, o texto é todo padronizado, ele reflete aquele ideal de perfeição formal que é um ideal dos parnasianos como um todo, né? Então, o Olavo Bilac é bem parnasiano no sentido de que ele se adequa a esse ideal de perfeição formal. E para os parnasianos, um texto formalmente perfeito é um texto padronizado, um texto com padrões de rimas, um texto com um padrão métrico. Vocês vão perceber ao longo da leitura um outro elemento do parnasianismo, que é a linguagem requintada, o vocabulário rebuscado, ou seja, com palavras cuja compreensão não é acessível a todas as pessoas. Percebam que eu, inclusive, coloquei um vocabulário mais ou menos extenso, né, para um poema desse tamanho, constituído de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, 9 vocábulos
que não são vocábulos tão usuais assim, são vocábulos desconhecidos da maioria dos falantes da língua portuguesa, mas que Olavo Bilac emprega neste poema. Então, isso torna a linguagem do poema em si rebuscada, requintada, como eu falei. Essas são algumas características do parnasianismo evidentes no texto, ok? Que é um texto, de certa forma, objetivo, porque o eu lírico presta uma homenagem à língua portuguesa. Mas ele apresenta algumas notas de subjetividade pela forma como o eu lírico traz à tona a sua percepção a respeito do seu idioma. Então é como se ele estivesse, de fato, prestando uma homenagem com certo nível de afeto a esse idioma que foi o idioma por meio do qual ele pôde se expressar ao longo de toda a sua vida e, sobretudo, ao longo desse poema executado. Façamos a leitura do texto. Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo, amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Pessoal, façamos a interpretação deste poema por partes, afinal de contas, a linguagem dele dificulta a interpretação. Percebam que no início do poema, na primeira estrofe, o eu lírico invoca essa última flor do lácio. O que seria, Gustavo, essa última flor do lácio? A própria língua portuguesa, ok? O Lácio seria uma região onde hoje se situa a Itália, em que, em tese, a língua latina, ou seja, o latim, teria se originado. Então, o latim é uma língua clássica, originada numa região onde hoje se situa a Itália, e o eu lírico, neste texto, se refere, então, à língua portuguesa como a última flor do lácio, ou seja, a última flor a se desenvolver dessa região onde surgiu o latim. Vocês sabem que o latim é uma língua da qual várias outras derivaram. O português, o espanhol, o italiano, o francês, o galego, o romeno, entre outras. E ele se refere, então, o eu lírico se refere à língua portuguesa como a última flor, a última parte, o último estágio do desenvolvimento do latim, né? Porque o latim, posteriormente, depois da origem dessas outras línguas ditas latinas, as que eu acabei de mencionar, teve a sua existência reduzida, a ponto de hoje praticamente não existir, né? Não sei em certos textos, né? Isso não vem ao caso agora, mas o significado de última flor do lácio é esse, é uma referência à língua portuguesa, pelo fato de a língua portuguesa ser uma derivação do latim, tudo bem? E o latim é representado por esse nome de Lácio, essa região da Itália onde o latim se originou, onde o Império Romano teria se originado também, tudo bem? Então, ele invoca essa última flor do lácio e diz que ela é inculta e bela. Percebam que ela é constituída de expressões opostas, digamos assim, inculta e bela. És a um tempo, ele diz a ela, tu és a um tempo, ou seja, ao mesmo tempo, esplendor, beleza, exuberância e sepultura, morte. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Aqui começam as complicações da linguagem, né? A língua portuguesa é como um ouro nativo, né? Um ouro que não foi purificado, que não passou por um processo de depuração. Vocês sabem que o ouro na natureza ele é encontrado misturado a vários outros tipos de fragmentos minerais, né? Então ele diz aqui que a língua portuguesa é ouro nativo que na ganga, nos restos de minerais impuros, é velado
por uma bruta mina entre os cascalhos. Na ordem direta, essa oração ficaria assim: a bruta mina, a mina bruta de ouro, a mina de ouro, vela no sentido de observar com cuidado, com zelo, a bruta mina, ou a mina bruta, vela o ouro nativo na ganga impura, nos restos de minerais, entre os cascalhos. Então imagine uma mina de ouro, né? Essa mina constituída de rochas e o solo constituído de fragmentos minerais, e essa mina então velando, zelando esse ouro nativo. O que ele faz aqui é construir uma imagem que para se referir à língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa tem um quê de impuro e de beleza ao mesmo tempo. Ela tem um quê de esplendor e ao mesmo tempo de sepultura, como o ouro fragmentado, encontrado em seu estado bruto na natureza. Percebem isso? É difícil essa compreensão, mas é uma compreensão interessante, né? É uma forma admirável de ele se referir à língua portuguesa. E a homenagem continua, ele vai dizer: amo-te assim, desconhecida e obscura. Declaração de amor, né? Eu te amo, língua portuguesa, eu te amo, última flor do lácio. Tuba de alto clangor, tuba, instrumento musical de sopro, de metal, com som de baixo, um som mais grave, não é? Então, tuba de alto clangor, com alto som de trombeta, lira singela, lira é um instrumento de corda, né? Uma espécie de, ou algo semelhante a uma harpa, talvez, singela, delicada. É uma tuba com som grave e, ao mesmo tempo, uma lira singela, com um som mais agudo. Esses opostos que o eu lírico utiliza para se referir à língua portuguesa continuam a ser apresentados, não é? E aqui ele coloca: tu que tens o o som do canhão, e o silvo, assobio, o sibilo da procela, da tormenta no mar, a tempestade, e o arrolo, o canto ou toada para adormecer crianças, da saudade, música de ninar, né? Da saudade e da ternura. Então, é uma língua que apresenta essa gravidade, mas que apresenta ao mesmo tempo uma singeleza, né? É o som grave do tron, o som emitido por um canhão mais grave, mas é ao mesmo tempo o sibilar, o assobiar de uma tempestade, é ao mesmo tempo uma cantiga de ninar, né? De saudade, de ternura. Isso é a língua portuguesa. E ele continua na terceira estrofe: amo o teu viço, exuberância, força. Amo a tua exuberância agreste, a tua exuberância rústica, rude, e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Oceano largo por quê? Porque a língua portuguesa foi imposta a várias regiões do mundo onde os portugueses chegaram, né? Então, é uma língua de oceano largo e que chegou a virgens selvas de vários países em que os portugueses estiveram como povo dominador, né? Então, uma referência à parte da história da língua portuguesa que envolve esse domínio dos portugueses, certo? Amo-te, ó rude e doloroso idioma. E, por último, na última estrofe, uma particularização, né? Rude e doloroso idioma em que da voz materna ouvi, meu filho. Ou seja, esse idioma, essa língua portuguesa foi a língua pela qual eu reconheci a minha mãe, a maternidade, o afeto, né, da mãe. Foi a língua em que da voz materna ouvi, meu filho. E foi a língua também em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura, ou seja, a genialidade sem sorte, porque Camões, ao ser exilado de Portugal, passou por várias adversidades em alguns lugares em que ele esteve. Camões chegou a estar no que hoje é a China, né? E ele escreveu, inclusive, os Lusíadas. Não sei se vocês se lembram dessa obra, inspirado por muitas dessas viagens marítimas que ele fez, né? Então, a língua portuguesa foi a língua em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura, a genialidade de alguém que não tinha sorte, né? Porque é exilado. E em que ele chorou também o amor sem brilho, o amor de alguém distante da sua pátria, da sua terra natal, talvez de uma mulher ou de várias mulheres amadas que ele tinha. Então, assim, a língua portuguesa é algo
que transcende, né, momentos históricos específicos, experiências individuais, né? E por isso, então, esse eu lírico presta essa homenagem à língua portuguesa, ok? É um texto, de certa forma, objetivo, por quê? Porque o eu lírico fala de algo que não se refere a ele mesmo diretamente. É a língua portuguesa, o idioma, né? Então, esse é o objeto da homenagem do eu lírico, mas ele consegue inserir nessa objetividade alguns traços de subjetividade, de afeto, porque ele se refere a esse objeto que é a língua portuguesa, com esse tom, né, de apreço, de certo carinho, né, um quê de sentimento. Então, é mais um texto que ilustra para vocês algumas daquelas características do parnasianismo sobre as quais nós conversamos durante a última aula. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida quanto a esse ou quanto a qualquer outro texto do parnasianismo, mandem um e-mail para mim e até a próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Beijos e abraços.